Salve, Santista. Agora quem dá bola é muito Santos. Eu sou o Dan. E a gente tá nesse vídeo aqui pra fazer um pequeno pré-jogo, né? Como eu havia citado no último vídeo, o Grêmio vai enfrentar o Santos em Caxias do Sul, né? No estádio do Juventude, porque a arena tá suspensa, né, por alguns jogos, por causa de uma briga de torcida que teve entre Grêmio e Cruzeiro na temporada passada, ainda na Série B. Eu não sei quantos jogos o Grêmio vai ficar sem arena, mas o que importa é que pro jogo contra o Santos eles não vão ter esse fator casa, embora eles vão ter um fator muito importante, que é a presença de Luis Soares, né? O Luis Soares foi poupado, né, do jogo contra o ABC pela Copa do Brasil, porque ele estava com uma suspeita de tendinite. Algumas horas atrás o Grêmio bateu um martelo e ele viaja, e é provável que jogue contra o Santos. A gente não sabe que em condições, né, se ele vai jogar o jogo inteiro, eu acredito que não. Pelo menos um tempo ele deve jogar, 60 minutos, com certeza ele deve jogar, mas não deve jogar o jogo inteiro, né? Mas de qualquer forma ele está confirmado para o jogo. O Grêmio que tem alguns desfalques, né? Tem alguns jogadores que não vão jogar, tipo o Lucas Silva, o Carbajo, o Pedro Jeromel, PP, Ferreira. Só aí a gente está falando de 5 jogadores aí bem importantes pro Grêmio, né? Eles não vão estar à disposição. A gente até tem aqui o time base deles, eles vão com o Adriel. Aí na direita é o João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Diogo Barbosa, Vila Sante, Bitelo, Zinho, que é um ponta da base muito rápido. Do outro lado a gente tem o Vina, que é aquele Vina do Ceará, que em 2 temporadas havia já se destacado, né? Se destacou bem, o Grêmio conseguiu trazer. No meio a gente vai ter o Cristaldo, assim, aquele que era do Huracan, que a gente não conseguiu trazer, o Grêmio conseguiu. Ele vai ser titular, né? Vai jogar contra o Santos, o seu ex-quase clube. E aí na frente tem o Soares, né? Se a gente já observou o Cristaldo, né, no Huracan, seria interessante a gente ver de perto agora, né, o Cristaldo, né? A gente já sabe um pouquinho de como ele joga, pra gente já ter acompanhado as notícias quando surgiu o interesse do Santos, né? A gente ter observado o Cristaldo. Agora é a chance da gente observar de perto como joga o argentino, que a gente não conseguiu trazer. Vai ter uma promessa de ser um jogo bem difícil, né? O Grêmio, mesmo com esses 5 desfalques que eu falei, né? Tem mais, mas esses 5 são os mais importantes, né? O Ferreira, o PP, o Jeromel, o Lucas Silva, né? São jogadores do Carbajo, são jogadores importantes que são a base do time titular do Grêmio. Só que ainda sem eles, ainda tá um time muito forte, né? Você tem o Zinho, que é da base, um driblador, velocista. Você tem o Vina, você tem Cristaldo, Soares, então, né, dispensa comentários. Você ainda tem um time ainda muito forte do Grêmio, né? É um time que ainda vai levar muito perigo. O Renato Portaluppi conhece as coisas lá, faz as coisas do jeito que o Grêmio, que o gaúcho gosta, né? Que o gremista gosta. Sabe armar bem, conhece esses jogadores, né? Conhece muito bem esses jogadores. Foi campeão gaúcho, né? Foi campeão gaúcho, perdeu só um jogo, foi quase campeão invicto. Perdeu um jogo. Na Copa do Brasil ganhou 3 jogos, né? Fez 7 gols, né? Nesses 3 jogos fez 7 gols. 2-0 no Campinense, 3-0 no Ferroviário e 2-0 agora no ABC. Então é um time que vai dar trabalho. Vai dar trabalho, mesmo com os desfalques ainda vai dar muito trabalho. A gente tem esse fator positivo, né? Negativo para eles, mas positivo para a gente, que foi a viagem até Natal. Eles tiveram que viajar para outro estado. A gente fez uma viagem longa também, né? Ribeirão Preto não é aqui do lado, mas eles mudaram de estado, né? Então eles viajaram muito mais. O problema é que da última vez que a gente viu uma situação parecida dessa foi 3-0 Ituano, né? Mas eles viajaram mais, né? Tão mais cansados do que a gente, né? Que ainda jogaram na quinta, né? A gente jogou na terça. Então, assim, a gente tem alguns pontos positivos a ser explorados, né? Por exemplo, o cansaço, a não aptidão física de alguns jogadores, tipo o Soares, por exemplo, né? Os desfalques deles. Mas tende a não ser aproveitado bem, porque o Santos vai repetir a escalação que teve contra o Botafogo, né? De Ribeirão Preto, com o Daniel Ruiz, Barbosa e Lima, e o Marcos Leonardo lá na frente, atrás do de Camacho, né? E a defesa a mesma.
Eu acho que para esse jogo, o Soteldo estando disponível, o Soteldo tinha que jogar, né? O Soteldo tinha que jogar, acho que o Ângelo também. Eu acho que falta opções de velocidade nesse time, falta jogadores que tenham 1 contra 1. E o próprio Odair citou isso, né, na entrevista coletiva lá contra o Blooming. Então acho que tá faltando também o jogador do 1 contra 1 nesse time. Eu acho que vai fazer muita falta, né? Acho que vai fazer uma falta considerável aí. A gente espera que pelo menos o Santos compense com uma solidez defensiva, né? E com criação. Porque vai precisar ter uma solidez defensiva interessante com um time desses, né? Que tem Bitelo, Vila Sante, Zinho, Cristaldo, Vina. A gente tá falando de jogadores, a gente tá falando de um meio campo, na verdade, né? Muito forte, né? Muito forte, com o Soares lá na frente. Então, acho que a partida do nosso sistema defensivo vai ter que ser a melhor que não teve ainda no ano, né? Talvez até, mas tenha que ser mais segura do que contra o Palmeiras, por exemplo, né? Isso, de novo, lembrando que a gente tá falando de um Grêmio com desfalques, né? E o Santos que, além de ter o departamento médico esvaziado, né? Só sobrou o Labala, que fez a cirurgia de joelho, e o Braga. Esses são os únicos 2 que restaram lá. O restante tá apto, tá disponível para jogar. A gente espera que o Santos consiga aproveitar bem o Soteldo e o Ângelo, né? E as outras opções de velocidade, de drible, tipo o Miguelito, por exemplo, né? Eu busquei essa no GE, não estava escrito se o trio do Água Santa viajou. Eu acredito que sim. O Mezengue a gente tem até registro, né? De registro fotográfico, mas os outros 2 a gente não tem imagens, né? Eu pelo menos não vi. Seria interessante ter eles no banco, né? Claro, pra gente ter mais opções. Mas vai ser um jogo muito difícil, eu já não tava com a expectativa muito lá no alto, né? Eu achava que o Grêmio ia ter uma vitória com uma certa facilidade. Vendo desfalques aqui, considerando que eles jogaram em Natal, na quinta-feira, dá pra sonhar com os 3 pontos, tá? Eu acho que dá. Eu acho que principalmente quando esses jogadores, Soteldo, Ângelo, entrarem, vão dar uma outra cara ofensiva pro time, né? Eu acho que dá, é um jogo que, olhando as circunstâncias, dá pra gente sonhar com aquele 1-0 magro. Mas sendo frio e calculista, não somos favoritos, nem com esses desfalques, nem com a viagem do Grêmio. Se fosse para apostar dinheiro, eu não apostaria numa vitória do Santos. Mas a gente vai torcer como sempre, né? Claro. A gente vai torcer para que que o Santos faça a melhor partida que não fez ainda, que faça contra o Grêmio, pra gente começar arrancando bem, né? A escalação do Santos que vai ser João Paulo, João Lucas, Messias Bauerman e Felipe Jonathan, Dodi e Camacho, Lucas Lima, Lucas Barbosa e Daniel Ruiz. E na frente o Marcos Leonardo, né? Essa vai ser a nossa escalação. Um meio campo dureza, né? Difícil. Mas a gente precisa sonhar, né? Precisa sonhar com essa vitória. A gente vai torcer muito. E a gente espera que o Santos volte de Caxias do Sul com esse resultado positivo. Se você gostou, deixa um like. Tamo junto, se inscreve. É nóis.